Fala, fala, senhoras e senhores, ó, vamos fazer um compilado aqui com algumas questões, tá? Tanto de, como você viu no tema aí, de arquivologia, quanto de informática e direito administrativo. Só passar a introdução breve aqui para você, tá? Que a gente ainda está disponível, as nossas apostilas ainda estão disponíveis, tá? A gente tem essa primeira apostila aqui com mais de 150 questões da parte específica, tá? Para o cargo de apoio administrativo. Todas essas questões são comentadas, todas as alternativas das questões são comentadas, tá? Todas essas questões foram selecionadas por mim, tá? E comentadas também. Então, assim, isso aqui é um material, cara, deu um trabalho absurdo. Isso aqui é um material excelente para você, tá? Aprimorar, né, o seu conhecimento e também praticar, porque na sua prova você vai precisar fazer o quê? Questões, tá? Na sua prova ela não é feita de teoria, a sua prova é feita de questões, você só precisa acertar questões, você não precisa ser o Einstein, tá? De todos esses tópicos aí ou de todas as disciplinas, ok? A gente tem disponível tanto essa apostila 01, tá? Como a gente também tem a apostila 02 já é de qual a diferença da 01 para 02? Cara, a diferença são as questões. As questões que tem na 01 não tem na 02. Ou seja, se você adquirir as duas, você vai estar adquirindo mais de 300 questões todas comentadas, tá? Para mais ainda melhorar, tá? O seu desempenho no aprendizado dessa parte específica. E também de quebra, tá? Para você que vai prestar concurso para as carreiras da área de segurança pública, tá? A gente também tem disponível já a nossa apostila, ok? Aqui para o concurso propriamente da PM, da Polícia Militar do Estado do Acre. Aqui a gente vai ter algumas disciplinas como o Estatuto Militar, Direito Penal Militar, Direito Administrativo, Direito Constitucional e a gente vai ter algumas leis aqui, tá? Que como tem aqui, como você está vendo, que é o Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas, Lei de Abuso de Autoridade, Crimes Hediondos e Crimes de Tortura. São 200 questões, tá? Dividido entre todos esses assuntos, todas comentadas na mesma pegada que tá as apostilas da parte da educação, tá? Pelo um precinho razoável também, ok? Qualquer coisa, o meu WhatsApp tá aí embaixo, o meu arroba do Instagram também. Então, qualquer coisa, os links das compras das apostilas também estão aí, caso você queira comprar diretamente pelo link da Hotmart. Lá você consegue comprar pelo Pix, pelo boleto, ou até mesmo pelo cartão de crédito parcelado em 2 ou 3 vezes. Não lembro bem, ok? Então, sem mais enrolação, qualquer dúvida, chama nesse WhatsApp ou nesse Instagram aí, no direct do Instagram. Sem perda de tempo, vamos para as questões. Então vamos lá, senhoras e senhores, ó, vamos para a primeira questão. Primeira questão a gente já vem falando a respeito aqui da arquivologia, tá? Olha só, sobre tipos de arquivamento de documentos, análise afirmativas. Vamos jogar essas afirmativas aqui. Olha só, na primeira ele vem falando assim: o tipo de arquivamento horizontal é mais indicado para ser usado em arquivo corrente. Amigo, isso aqui tá errado, tá? Não é mais indicado para os arquivos correntes. Na verdade, é mais indicado para os arquivos permanentes, tá? É mais indicado para os arquivos permanentes. O arquivo horizontal, tá? O arquivamento horizontal, ele não é o mais indicado para essa questão dos arquivos correntes, pois ele dificulta, né, a retirada e a consulta dos documentos. E como é usado com maior frequência, não é legal utilizar esse tipo de arquivamento, tá? O mais indicado para os arquivos correntes é justamente o oposto, que é o vertical, porque ele permite, né, uma maior facilidade em acesso e manuseio dos arquivos, ok? Então, portanto, esse item aqui, ele está errado. Olha o item 2. O tipo de arquivamento vertical possibilita a rápida consulta do documento. Perfeito, a gente acabou de ver aqui, tá? Que o arquivamento vertical, que é utilizado nos arquivos, é mais utilizado nos arquivos correntes, tá? Ele permite, né, essa rápida consulta, porque os documentos eles ficam organizados em pastas suspensas e isso facilita o manuseio e a recuperação das informações, ok? Então, portanto, esse item aqui ele está correto. Olha o item 3. O tipo de arquivamento horizontal, olha, novamente falando do horizontal, é amplamente usado para plantas, mapas e desenhos. Perfeito. Agora aqui sim está correto, tá? O arquivamento horizontal ele é utilizado principalmente para documentos grandes, né, em formatos grandes. E isso se encaixa plantas, né, mapas, desenhos, porque isso evita, né, isso evita o dobramento e o dano desses arquivos, ok? Então, portanto, esse item aqui, ele sim está correto.
Olha o item 4. O tipo de arquivamento vertical, né? O tipo de arquivamento vertical dispõe os documentos uns sobre os outros e usa-se no arquivo permanente. Olha só, tá errado. Aqui ela substituiu, ela trocou o vertical, tá, pelo horizontal. Aqui ela tá falando do horizontal, tá? O arquivamento horizontal é que dispõe, né, os documentos uns sobre os outros. Então esse item aqui, ele tá errado, tá? Esse item aqui ele está errado. Então, portanto, a gente tem como correto apenas o item 2 e o item 3. Gabarito da nossa questão, ó, letra B. Então vamos para a questãozinha número 2 aqui, ó, ainda falando da parte de arquivologia. Olha só, essa aqui é uma questão simples. A gente já viu esse tipo de questão aqui 1 milhão de vezes no canal. Se você errar isso aqui, amigo, você está caminhando para trás. Olha só. O arquivo que guarda isso aqui, ó. O arquivo que guarda os documentos que mesmo não sendo usado, olha só, mesmo não sendo de uso frequente pelos setores que o produziram, olha só, pode ainda ser solicitado, desculpa, para tratar de assuntos que guardam relação com o seu conteúdo. Olha só, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente tem um arquivo, né, que ele, mesmo não sendo usado com tanta frequência, ele não é usado com tanta frequência, tá? Ele não é usado com tanta frequência pelos setores, né, que o produziram, porém, olha só, eles podem ainda ser solicitados, ou seja, eles ainda podem ser solicitados, né? Ou seja, a gente está falando aqui dos arquivos intermediários, que são justamente aqueles arquivos que não têm um uso, não são utilizados, né, com tanta frequência, mas eles ainda podem ser utilizados quando forem solicitados, ok? Eles não estão arquivados, eles não estão lá no arquivo permanente, por exemplo, ok? Então, a gente está falando aqui de um arquivo intermediário, que é justamente, né, a guarda dos documentos que não são mais utilizados com tanta frequência, mas ainda podem ser solicitados, né, eventualmente, para tratar de assuntos relacionados ao seu conteúdo. Então, aqui a gente está falando nada mais, nada menos do que os arquivos intermediários. A gente tem aqui os arquivos correntes, que todo mundo já viu que é utilizado com mais frequência. A gente tem o permanente, que é aqueles que têm o seu valor histórico, né, que são guardados pelo seu valor histórico, né, ou informativo, enfim, e devem ser preservados por tempo indefinido. A gente tem os arquivos mortos e também tem os arquivos ativos. Mas a questão aqui ela vem trazendo uma descrição a respeito dos arquivos intermediários, tá? Isso aqui é uma questãozinha até simples. Vamos para a questão 3, para a gente não perder tempo, porque tem várias questões. Olha só. A questão 3, também ainda falando de arquivologia, ela vem trazendo assim, ó. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A primeira ela traz assim, ó. A correspondência recebida será entregue no protocolo de cada órgão, tudo bem, ou entidade da administração pública federal, enfim, para posterior distribuição. Perfeito, isso aqui está correto. Por quê? A gente está falando aqui, tá? A gente está falando aqui das correspondências que são recebidas, né? Elas passam por esse protocolo, onde elas são registradas e posteriormente elas são distribuídas aos seus setores responsáveis, tá? Tanto faz se é da administração pública direta ou indireta, ou da administração pública federal, enfim, ela só trouxe um exemplo aqui, mas dentro de cada órgão é feito justamente isso. A correspondência recebida ela será entregue no protocolo de cada órgão para posterior distribuição, ok? Para cada setor responsável. Então, isso aqui está sim correto. A gente tem o item 2, que ele traz assim, ó. Nenhuma correspondência poderá permanecer por mais de 24 horas nos protocolos. Olha só, salvo aquelas recebidas nas sextas-feiras, né? Nas vésperas de feriados ou em pontos facultativos. Isso tá errado. Nada disso. Isso tá correto, tá? Isso aqui também tá correto. Por quê? O procedimento padrão é ser distribuído da forma mais rápida, tá? Não ter que ficar mais do que 24 horas. No entanto, esse procedimento ele é comum para garantir, né, a agilidade na tramitação dos documentos dentro dos órgãos públicos. E a gente tem essas exceções. Que exceções são essas? São os finais de semana, como vem chegando aqui, ó, recebido nas vésperas, né, na sexta-feira, nos finais de semana que a gente tem sábado e domingo,
e também nos feriados, pois nesses casos a distribuição ela acaba sendo adiada, tá? E também nos pontos facultativos, que acaba sendo um feriado por si só. Então, pode passar das 24 horas? Pode. Só nessas exceções, tá? De sexta-feira, véspera de feriado, entendeu? Ponto facultativo, enfim, finais de semana, essas coisas. Mas nos dias úteis, o ideal é não permanecer, tá? Por mais de 24 horas. Então, a gente tem aqui mais um item correto. Olha o item 3. Vou mudar a cor disso aqui que tá ficando muito colorido, tá parecendo um carnaval. Olha só, o item 3 fala assim: sistema centralizado de arquivos correntes é não apenas a reunião dos documentos em um único local, como também a concentração de todas as atividades do controle. Isso está confuso, eu sei, mas também está correto, tá? Isso aqui também está correto, porque no sistema centralizado, os documentos de arquivos correntes eles são mantidos sim em um único local e todas as atividades de controle documental, como por exemplo registro, guarda, distribuição, eles também são centralizados, ok? Então isso faz parte do sistema centralizado de arquivo corrente. Então, portanto, isso aqui também está correto e a gente tem todas as alternativas corretas, tá? Então nosso gabarito aqui, letra A. Vamos caminhando aqui para mais uma questão. Essa questão aqui também ela acaba sendo uma questão de arquivologia, tá? Vamos falando aqui a respeito do setor de protocolos. Olha só. O setor de protocolo é comumente o setor responsável pelo recebimento, pelo registro, pela distribuição, pelo controle de tramitação e expedição de documentos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa. Aí é que está o gato da vez. Olha só. Assinale a alternativa incorreta, tá? Então você guarda isso aqui, porque se você passar direto por isso aqui, você vai achar a primeira alternativa, marcar como correto, vai partir pro abraço e o abraço tá errado, tá? Vai estar abraçando uma pessoa feia. Olha só. A letra A, ela vem falando assim, ó. Quando o setor de protocolo é centralizado, olha só, os documentos e atividades do controle ficam em um único local de organização. Perfeito, a gente acabou de ver isso, tá? Que no sistema centralizado, os documentos e o controle da tramitação eles ficam concentrados em um único setor da organização, ok? Isso tem a ver com a questão da centralização, ok? Então isso aqui está correto, mas a gente viu que ele está pedindo o quê? O incorreto, então não pode ser nosso gabarito. A letra B fala assim, ó: após o registro, os documentos são numerados, conforme sua ordem de chegada ao arquivo. Isso aqui também está correto, tá? A autuação, né, que no caso aqui são a numeração, é o processo de numeração e organização dos documentos de acordo com a sua ordem de chegada e também da sua classificação, ok? Então isso aqui também está correto. A gente tem a letra C, que ela vem falando assim, ó: são vantagens do sistema descentralizado. Guarda isso aqui, ó. São vantagens do sistema descentralizado: treinamento mais eficiente de pessoal de arquivo, maiores possibilidades de padronização de normas e procedimentos e nítida delimitação de responsabilidades. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui acaba sendo o nosso gabarito, tá? Vou só marcar aqui. E isso aqui está errado, tá? Por que isso aqui está errado? Porque isso aqui não é uma vantagem do sistema descentralizado. Isso aqui, na verdade, é uma vantagem do sistema centralizado. Então ela trocou, isso aqui faz parte do sistema centralizado, tá? No sistema descentralizado, cada setor da organização ele gerencia seus próprios documentos e atividades de protocolo. E isso pode dificultar a questão da padronização, da unificação de normas e treinamentos eficientes, além de tornar a delimitação de responsabilidades mais complexa, ok? Então isso aqui não faz parte das vantagens do sistema de descentralização, mas na verdade da centralização. E aí por isso a gente tem nosso gabarito aqui como letra C, já que ele quer a alternativa incorreta. A gente tem aqui na letra D, vamos só checar a letra D e a letra E, que a letra D ela fala assim, ó: a tramitação é um conjunto de procedimentos formais definidos pela empresa, é o caminho que o documento percorre desde a sua entrada na empresa até a chegada
ao seu destinatário, ou seja, cumprir a sua função. Perfeito, isso aqui está correto. A tramitação refere-se ao percurso formal que o documento segue dentro da sua instituição, desde o seu recebimento até o cumprimento da sua função, ok? Só trocar essa cor. A gente tem a letra E também que fala a distribuição é a entrega dos documentos para os seus respectivos destinatários. Perfeito, tá? A distribuição é uma das etapas, né, em que os documentos eles são encaminhados aos seus setores ou às pessoas responsáveis. Isso faz parte da distribuição. E aí, portanto, a gente fica com o nosso gabarito na letra C, que é justamente a única que traz um erro nas alternativas. Vamos lá, ó. Agora a gente vai entrar em umas questões, tá? Na parte de informática, ok? Eu estou fazendo um compilado com algumas questões aqui, tá? E elas englobam a matéria de arquivologia, como você viu no tema aí, de informática e também de direito administrativo. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de informática. Olha só, questão que a banca de vocês, ela gosta muito de cobrar, que a gente tem aqui a próxima, que é justamente a de Excel. Mas primeiro a gente vai ver uma aqui, ó, a respeito do firewall. Olha só, ao se instalar um firewall entre a rede interna da empresa e a internet, ou seja, entre o teu computador e a internet, estamos estabelecendo um modo de... Galera, o modo de quê? Isso aqui nada mais é, o firewall nada mais é, tá? Do que um sistema de segurança que controla e monitora o tráfego de entrada e de saída de uma rede. Ele funciona como uma barreira, tá? Entre a rede interna de uma empresa e a internet. Ele permite ou ele bloqueia o acesso com bases em regras de segurança definidas por você, pela organização, ok? Então a gente tem como nosso gabarito aqui, ó, letra C. O que o firewall faz? Ele controla, tá? O acesso à rede interna, aquilo que vem da internet para você. Ele tem esse bloqueio para permitir só o que você quer. Ele não limita o número de usuários, como vem trazendo na letra A, tá? Ele também não faz backup e ele também não elimina os vírus, apesar de as pessoas acharem que o firewall ele é um antivírus. Na verdade ele não é, né? Ele não é um antivírus, tá? O firewall ele não é um antivírus. Ele até pode impedir ataques externos, tá? Mas ele não remove o vírus, por exemplo, que já se apresenta, que já está no seu computador, tá? Não é a função do firewall, ok? Ok? Então aqui a gente tem como nosso gabarito letra C. Questãozinha simples. Agora a gente vai pegar uma questão aqui, ó, de fórmulas de Excel. Isso é bem legal porque a banca de vocês ela gosta muito. Mas essa aqui é até uma questão simples. A gente já até viu, acho que em algumas duas ou três aulas que eu tenho aí no canal de informática, a gente já viu uma questão parecida com essa. Olha só. Considere o trecho da planilha a seguir, criado numa versão do Excel em português. Aí ele vem dizendo aqui, ó, o valor calculado pela fórmula de B6 será... Quem é que é B6? É justamente isso aqui, ó. E a fórmula é para chegar nesse valor, tá aqui a fórmula aqui em cima, ó. Essa aqui é a fórmula, ok? Então vamos destrinchar, tá? Essa fórmula. Primeiro ele vem trazendo aqui o máximo. Para você que não sabe o que é o máximo nada mais é do que o maior número, ok? Deixa eu ajeitar aqui que ficou bem feio, igual a minha cara, olha só. A gente tem o máximo que é igual ao maior número. Maior número, ok? A gente também tem aqui o soma, que é nada mais é do que você somar tudo no seu intervalo, tá? Então, só esse máximo aqui para você guardar na memória. Então vamos lá. Ele vem vamos quebrar isso aqui em duas partes, ó, porque aqui ele está trazendo, ó, um menos aqui, ou seja, você vai pegar essa primeira parte e somar com essa segunda parte, ok? Aí ele vem dizendo, ó, o máximo de A2 até A5. A2 até A5 é daqui até aqui, ok? Então você vai somar tudo isso. Você vai somar o quê? Vai somar o 12 mais o 32 mais o 2 mais o 8. Na verdade, somar não, perdão. A gente está tratando aqui da fórmula máximo. Somar é o próximo, desculpa. Ó, máximo é o quê? É o maior número entre esse intervalo. Então, olha só o que vai acontecer. Você tem aqui o 12, o 32, o 2 e o 8, ok? Então você vai fazer o quê? Você vai procurar o maior número dentre esses que tem aí. A gente já viu que o maior número é o 32.
pega esse sinalzinho de menos e arrasta ele para cá, ó. Deixa ele aqui, que é menos a outra parte que a gente vai ver aqui, que é justamente o da soma. Soma é o que eu tentei fazer da primeira vez aqui, que eu estava fazendo errado, que é você somar tudo dentro do intervalo. Por que é do intervalo de tempo, por exemplo, de B2 até B5, como foi de A2 até A5? Porque a gente tem aqui 2 pontos. Eu já expliquei para você numa aula passada aí, que quando é 2 pontos significa até. Quando é ponto e vírgula significa i. Então, se tem 2 pontos aqui, é de A2 até A5. Como a segunda parte aqui é de B2 até B5. Aonde que está B2 até B5? Aqui, ó. Segunda parte. B2 até B5. Aqui sim, como a fórmula é de soma, você vai pegar todos esses valores e vai somar. 3 mais 5 mais 1 e mais 7. Isso aqui vai dar 16. Você desce o 16 para cá e a gente vai ter o resultado, que é o quê? A primeira parte diminuída da segunda parte, por conta desse sinal de menos, ok? Então é 32 menos 16, a gente vai ter aqui 16, que é o nosso gabarito da questão. Ed, fiquei confuso, não entendi nada. Cara, volta o vídeo, coloca devagarzinho, ignora aquela primeira parte que eu comecei errado, que você vai entender, ok? Isso não é tão simples, tão difícil. Você só precisa saber, né, cada fórmula dessa, o que cada uma significa. A de somar, você vai somar tudo no seu intervalo de tempo, e a máximo é o maior número, ok? Vamos lá? Olha só, questãozinha número 7 agora, ainda sobre informática. O navegador Edge, né, que a gente tem como modelo padrão, Microsoft Edge, que é o que vem no Windows, tá? Como modelo padrão, pode funcionar no modo in private, né? Que é justamente aquele modo de navegação anônima, tá? Que é o mesmo de navegação anônima, por exemplo, do Google Chrome e do Firefox. Esse modo de funcionamento, vamos lá, ele vem trazendo as alternativas. O que esse modo de funcionamento, né? O in privacy aqui, ele traz? Ele bloqueia totalmente o acesso do navegador? Não, galera. Ele não é essa a vantagem dele. Ele bloqueia todas as imagens em qualquer página acessada? Também não. Ele não vai bloquear nada, tá? O que ele vai fazer? Na letra C ele vem dizendo assim, ó, impede que a pesquisa que o Microsoft Bing, né, que é justamente o navegador padrão que a gente tem, tá? O navegador de busca, né, que a gente tem, que fica dentro do Edge, seja associada ao usuário. Perfeito. O que isso significa? Significa que tudo que você pesquisar, quando você abrir essa aba para pesquisar, tudo que você pesquisar lá, quando você navega nesse modo in privacy, as atividades realizadas nesse modo, elas não ficam salvas no histórico do navegador. E isso inclui as pesquisas feitas justamente no Microsoft Bing, que é justamente o navegador, o buscador padrão que você tem dentro do Edge, que é o nosso navegador padrão que tem, ok? Então, quando você faz isso, as pesquisas elas não podem ser associadas ao seu perfil ou à sua conta, por exemplo, que você tem aqui dentro do Microsoft Bing. Não fica nada, não fica nada salvo. Quando você fecha a sua barra de busca, tudo que você estava realizando lá vai ser apagado. Pelo menos em teoria é para ser assim, tá? Na prática, quem tem um conhecimentozinho pequeno aí sabe que não funciona exatamente assim. Então tenha cuidado. Mas na teoria é isso, ok? Então, portanto, o nosso gabarito é a letra C. A letra D fala que é adicionar mais proteção além do que está disponível na navegação normal. Não tem nada a ver com proteção, ok? Então, portanto, nosso gabarito justamente aqui é a letra C. Questão 8. Olha só, mais uma questãozinha de informática. Essa aqui é sobre atalhos. A banca de vocês, além de gostar das tabelas de Excel, que já é um negócio difícil de decorar, ela também adora essas teclas de atalho. E isso é pior ainda para se decorar. Olha só, a organização de arquivos é fundamental para o trabalho do servidor público. A criação de pastas serve justamente para facilitar essa tarefa. Assinale a opção que indica corretamente o comando usado no Windows 10 para criar uma pasta. Olha só, ele quer criar uma nova pasta. Que teclas a gente usa para criar uma nova pasta? Amigo, a tecla que a gente usa padrão para isso é Ctrl Shift N. Gabarito letra A.
Faz o teste aí no teu computador agora. Abre aí, por exemplo, a pasta de downloads lá e vai criar uma nova pasta lá dentro. Pressiona Ctrl Shift N que você vai ver que vai ser criado uma nova pasta, tá? Não tem nada a ver com a letra B, C, D e nem E. Para você criar uma nova pasta, tá? Você vai pressionar Ctrl Shift N, ok? Então, gabarito, letra A. Vamos lá agora, ó, questãozinha 9. Agora a gente já vai entrar na parte de direito administrativo, ok? Olha só. Ao estabelecer determinadas relações jurídicas com o poder público, tais como ser investido em cargo público, olha só, vamos guardar algumas informações importantes. Olha só. Opa. Só ajeitar aqui. Vamos guardar algumas informações importantes. Olha só. Tais como ser investido em cargo público. O particular, olha só, o particular, tá? Ele passa a se submeter, ou seja, quando o particular, né? Quando o particular ele é investido em um cargo público, ele passa a se submeter a uma relação de sujeição especial, sendo certo que tal relação se representa como o diferencial do seguinte poder da administração pública. Tá, o que acontece aqui? Aqui ele está falando a respeito do particular, né? Que quando ele é investido em um cargo público, ele passa a se submeter a tais relações. Que relações é essas e por quê? Que poder que é aplicado sobre ele em cima disso? Galera, isso aqui é o poder disciplinar, tá? Gabarito letra B. Porque o que acontece? O poder disciplinar, né, na administração pública, ele refere-se à capacidade de aplicação de uma sanção, né, aos servidores públicos e a particulares também que possuem um vínculo especial com o Estado, né? Então isso ocorre, por exemplo, quando um cidadão ele se torna um servidor público, tá? Ou quando uma empresa ela celebra algum contrato administrativo com a administração pública, com o governo, ok? Então, essa relação cria um dever de obediência a normas internas, sujeitando, né, o indivíduo ou a entidade a punições em caso de descumprimento dessas normas. Então, quando ele passa a ser sujeito a esse tipo de relação aqui, né, essa sujeição especial, como vem trazendo aqui, ó, a gente está falando nada mais nada menos do que o poder disciplinar, que é aplicado sobre esse particular que tem alguma relação com o poder público ou esse particular que se tornou um servidor público, ok? Então, por isso, essa relação especial, essa sujeição especial, né, de se submeter a isso, tem a ver com o poder disciplinar. A gente tem na letra A o poder regulamentar, no entanto, o poder regulamentar ele se refere à competência da administração para editar regulamentos e normas complementares às leis, mas não se aplica a relação de sujeição especial, ok? Por isso que não é nosso gabarito. A gente também tem a letra C, que fala a respeito do poder discricionário, que isso trata-se da liberdade de escolha da administração dentro, obviamente, dos seus limites legais, né? E aqui a questão ela fala de sanções e obrigações com os servidores, o que obviamente está mais relacionado com o poder disciplinar e por isso não pode ser essa relação de poder discricionário. A gente também tem na letra D o poder de polícia. Quem nunca ouviu falar no poder de polícia, né? O poder de polícia ele envolve algumas limitações e restrições ao interesse privado para garantir o bem-estar social. Um exemplo disso são as fiscalizações sanitárias, os controles de trânsito, né, as nossas famosas blitz, enfim, isso não se aplica diretamente a essa relação de servidor público com a administração, mas tem a ver mais com a administração sobre o cidadão em si, né, de forma particular, para sempre preservar o bem-estar social, ou seja, a coletividade. E a gente também tem o poder de vínculo, né, que ele vem trazendo na letra E, que esse poder de vínculo, esse poder vinculado, na verdade, né, a administração ela deve agir estritamente conforme a lei, sem margem de escolha, que não há discricionariedade, tá? Já o poder disciplinar, que é o que vem trazendo o nosso enunciado, né, ele pode envolver essa análise de gravidade da infração e da penalidade aplicada, o que dá a margem, dá uma certa margem de discricionariedade, o que o poder vinculado não traz, ok? E por isso a gente tem como nosso gabarito aqui a letra B.
Vamos para a questão 10. Ó, essa questão 10 aqui, quando eu estava selecionando, eu disse, cara, essa questão é muito boa. Olha só como você vai perceber que essa questão é muito boa. Olha só. No âmbito da autotutela, existem diferentes modalidades de extinção. Guarda isso aqui, ó. De extinção do ato por manifestação da vontade da administração, entre os quais se encontram as seguintes opções. Vamos lá. Ele vem trazendo aqui no item 1, a extinção do ato administrativo discricionário. Ó, discricionário, olha só, guarda isso aqui. É a extinção do ato administrativo discricionário. Apenas pelo fato de que a situação nele contemplada não, olha só, não é mais admitida pela legislação. O que é isso aqui? Isso aqui, ele está falando nada mais, nada menos, tá? Da chamada caducidade. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Caducidade. Ed, o que é essa caducidade? Cara, a caducidade é a extinção do ato administrativo discricionário, como vem trazendo aqui, tá? E ele ocorre quando um ato administrativo válido, ele perde a sua eficácia devido à extinção de uma norma, de uma nova norma legal que inviabiliza, né, a sua continuidade. Um exemplo disso que a gente tem, por exemplo, é o alvará de funcionamento, né, concedido para um estabelecimento comercial. Ele pode perder a sua validade se uma nova lei municipal proibir a atividade naquela área, ok? Então aí ele vai ter que tirar um novo alvará com essas novas normas, né, com esses novos prazos de validade, enfim, o que vem inviabilizando o alvará anterior. Então isso tem a ver com a chamada caducidade, ok? E olha só, a gente já elimina aqui letra D, letra C e letra B. A gente fica só com a letra A e a letra E, com essa validade aqui para a gente achar o nosso gabarito. Vamos na questão 2, no item 2. O item 2 ele vem trazendo assim, ó. A extinção de um ato administrativo em razão da ilegalidade superveniente atribuída ao respectivo beneficiário. Porra, Ed, o que isso quer dizer? Cara, isso aqui tá falando, vou colocar logo aqui para você, isso aqui tá falando da cassação. Como assim na cassação? Olha só, a cassação ela ocorre quando um beneficiário do ato ele deixa de cumprir as condições necessárias para sua manutenção. Um exemplo disso, um motorista que ele descumpre, né, uma regra de trânsito e ele pode ter a sua carteira de habilitação o quê? Cassada. O que foi que aconteceu aqui? Um ato de extinção administrativa em razão de quê? De uma ilegalidade superveniente atribuída ao respectivo beneficiário. Ele fez o quê? Ele cometeu uma infração de trânsito. Infração essa que pode ser punida com o quê? Com uma cassação. Por isso aqui é a cassação, ok? E aí, ó, a gente já chega no nosso gabarito, que está aqui na letra A, ó. Caducidade, cassação e o último vai ser anulação. Olha só o que ele vem trazendo no último aqui, ó. A extinção do ato administrativo em decorrência do reconhecimento de um vício grave ou insanável. Isso aqui é anulação, galera. A anulação ela ocorre, vou colocar aqui, ó. A anulação, tá? Ela ocorre quando um ato ilegal ele é reconhecido como nulo de pleno direito. E, portanto, ele deve ser o quê? Ele deve ser retirado do mundo jurídico. Um exemplo disso é se um servidor público, você, olha só, você, servidor público, for nomeado sem a aprovação em um concurso público. O que acontece? Claro, isso vai mexer com outras coisas. Se for aquela questão, o prefeito é meu parente, meu primo, sei lá o quê, meu irmão foi lá e me colocou, me nomeou como um servidor público efetivo. Vai dar merda, esse ato ele tem que ser anulado, ok? Então, um exemplo disso é um servidor público que ele foi nomeado sem aprovação em concurso público. A sua nomeação ela deve ser o quê? Ela deve ser anulada. Ed, mas isso aqui entra em outro. Eu sei, eu estou falando a respeito do ato administrativo. Esse ato administrativo de ser nomeado sem uma aprovação em concurso público deve ser anulado em um concurso público efetivo. Ele deve ser anulado, ok? Então, por isso a gente tem esse ato de extinção em decorrência de um reconhecimento de um vício grave e insanável. Então, por isso,
a gente tem como nosso gabarito aqui a letra A, perfeito? Vamos caminhando aqui, ó, para a questão 11. Essa questão 11 ela vem trazendo aqui uma historinha legal. Eu gosto de questões assim. Ela vem trazendo um contexto, contando, narrando toda uma história, né? E aí você vai ver o gabarito. Olha só. Wagner, servidor público estável, após a inabilitação em um estágio probatório. Ó, isso aqui vai acontecer. Quer dizer, que isso não aconteça. Mas isso aqui vai acontecer legal com o pessoal da Polícia Penal. Não essa situação, tá, galera? Mas assim, conheço muita gente que é servidor público e vai pedir o quê? Ele vai pedir uma licença, alguma coisa, né? Não sei como é que dá o nome para isso, mas eu acho que é uma licença não remunerada, enfim, para ele fazer, né, o curso de formação do concurso da Polícia Penal e depois, em sim, participar do estágio probatório, que tem até 3 anos, e aí, caso dê alguma herdeira, ele consegue voltar para o seu cargo anterior. Mas olha só, aqui ele vem trazendo, ó, Fagner, servidor público estável, ou seja, ele já passou o estágio probatório. Após a inabilitação, olha só, em um estágio probatório de outro concurso, ou seja, ele está em outro concurso, ele pediu, né, a sua licença, foi para outro concurso, ok? Mas ele já era efetivo em outro, já tinha passado o estágio probatório, mas ele não conseguiu permanecer nesse novo cargo. É o que está acontecendo aqui. Ele busca, olha só, ele busca retornar ao cargo de origem em relação ao qual encontra-se em licença não remunerada, ou seja, ele quer voltar para o seu cargo anterior, já que ele não conseguiu, né, passar, continuar no cargo novo, ele foi reprovado ali no estágio probatório. Nesse contexto, o agente público procurou uma orientação técnica de como ele deve proceder para alcançar o seu intento, ou seja, voltar para o seu cargo. O que acontece? Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante e preenchidos os requisitos legais, é correto afirmar que Fagner retornará ao cargo de origem por meio do seguinte instituto jurídico. Ele vai voltar como, cara? Ele vai voltar por meio de aproveitamento, de reintegração, né? Reintegração, recondução ou reversão. Cara, isso aqui é um ato de recondução, tá? Vamos marcar aqui como nosso gabarito, ó. Isso aqui é uma recondução, tá? Na modalidade de provimento derivado. Mas o que você precisa saber é que isso aqui é um movimento de recondução, tá? Isso, aqui, ó. De recondução. Porque a recondução ela é uma modalidade de provimento derivado aplicada quando um servidor estável ele não é aprovado no estágio probatório em um novo cargo e ele deseja retornar ao seu cargo anterior, desde que ele esteja vago, ok? Então o que acontece? Foi o dito caso do Fagner aqui, né? Servidor público estável em determinado cargo, foi lá, pegou sua licença não remunerada, foi, né, nomeado em outro cargo público, mas não passou no estágio probatório, e assim ele tem o direito de retornar ao seu cargo anterior, caso ele esteja vago. Por que não pode ser o aproveitamento? O aproveitamento ele ocorre quando o servidor está em disponibilidade, tá? Ele está em disponibilidade e retorna ao serviço ativo em um cargo compatível, que não é narrado pelo nosso enunciado aqui, porque ele não estava em questão de disponibilidade. A gente também tem, olha só, a reintegração, que está tanto na letra B quanto na letra C. Galera, a reintegração, ela ocorre quando o servidor ele é demitido por um ato ilegal, ou seja, demitido ilegalmente, e ele consegue na justiça, né, essa sua reintegração por meio de uma decisão judicial, o que também não é o nosso cenário, tanto faz ele ser originário como derivado. E a gente tem na letra E a reversão. Essa reversão, tá, galera, ocorre quando o servidor ele está aposentado e ele retorna ao serviço ativo. Então também não tem nada a ver com o caso narrado aqui e, portanto, o nosso gabarito fica na letra D, ok? É a chamada recondução. Vamos aqui para a última questão, ó, questãozinha número 12. E ela traz assim, ó, existem diferentes modalidades, olha só, de extinção, tá, de um ato administrativo. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Aí ele vem trazendo na letra A, olha só. A letra A ele traz assim, os atos nulos, tá,
são aqueles que podem ser convalidados. Nada disso, amigo, tá? Os atos nulos, eles possuem vícios, né, insanáveis e eles não podem ser convalidados. Apenas os atos com vícios sanáveis é que podem ser convalidados. Os atos nulos não são sanáveis, ok? Então, por isso, eles não podem ser convalidados. A gente tem a letra B, que ela traz assim: a anulação de um ato administrativo, ele produz um efeito imediato posterior à data de que foi emitido. Nada disso, tá? A anulação, ela tem um efeito retroativo, ou seja, o ato ele é considerado inválido desde o momento em que ele foi praticado, tá? Então também não é nosso gabarito. A gente tem a letra C. Olha só, a letra C ela traz assim: não podem ser revogados os atos vinculados, perfeito, precisamente porque nestes não há os aspectos concernentes, né, à oportunidade e conveniência. Aqui sim está correto, nosso gabarito letra C. Porra, aí não entendi. Olha só, o que acontece? A revogação, que é o que ele vem trazendo aqui, ó, a revogação é a extinção de um ato válido pela própria administração pública, por um motivo de quê? De conveniência e oportunidade. No entanto, como ele vem trazendo aqui, ó, os atos vinculados, eles não podem ser revogados, pois neles não há margem de discricionariedade. Ou seja, a administração pública, ela não pode decidir revogar um ato que ele já era obrigatório por lei, que é o que? São os atos vinculados, tá? Então eles não podem ser revogados. Um exemplo disso é um candidato que passa em primeiro lugar em um concurso público, tá? A administração pública, ela tem a obrigação, né? Ela deve nomeá-lo, pois isso aí é um ato vinculado. Ou seja, ele tem direito líquido e certo, tá? Isso aqui é um ato vinculado. Aí a administração ela pode revogar isso aqui por livre conveniência e oportunidade? Não, ela não pode revogar isso aqui, tá? Então esse ato ele não pode ser revogado, pois não há um espaço aqui para oportunidade e conveniência. Apenas o cumprimento da norma, que é o quê? É nomear o amigo que passou em primeiro lugar no concurso. E por isso tá certo essa letra C, ok? A letra D, ela vem trazendo a respeito da convalidação. Ela fala que a convalidação é um ato administrativo discricionado pelo qual a administração extingue um ato válido por razão de conveniência e oportunidade. Está errado, tá? A gente viu que a convalidação, né, que nem ele vem trazendo aqui, ó, a convalidação, ela não extingue o ato. Pelo contrário, ela corrige um vício que é sanável para evitar, né, a sua anulação. Então, não extingue não, ok? Por isso também está errado. E a letra E fala de revogação, e ela diz que é o ato administrativo pelo qual é suprido um vício, tá, existente em um ato ilegal, nada a ver, tá, com efeitos retroativos à data que foi praticado. Tá errado, tá? A revogação não trata de atos ilegais, mas sim de atos legais que deixam de ser convenientes, né? Quem corrige os vícios é a convalidação e quem extingue o ato ilegal é a anulação, ok? Então também não é nosso gabarito. E aqui a gente chega no final, tá? Desse compilado de questões aqui de direito administrativo, de informática e também de arquivologia, ok? Qualquer dúvida, meus dados estão aí na descrição desse vídeo, meu WhatsApp, meu Instagram, manda um direct ou manda um oi lá no WhatsApp, que qualquer coisa a gente desenrola e troca uma ideia. Tamo junto e até a próxima.